deve pôr a mão. Só quando há uma consciência, isto é, uma casa espiritual alheia, pode-se falar de invasão. Mas quando tudo isso não existe, tem-se o dever de entrar para ensinar. É assim que a difusão das ideias deve ser praticada por dois modos diversos, segundo o nível evolutivo no qual o fenômeno ocorre. Para o primitivo, uma simples oferta de uma verdade não serve para nada. Se explica, ele não entende; se oferece, ele não aceita, porque segue somente seus instintos. Não resta senão persuadir com os elementares argumentos utilitários da ameaça, inferno, prisão, ou prêmio, paraíso, gozos. Tal método repugna quem tem uma consciência repelido. O medo obriga, o desejo seduz, mas nenhum dos dois convence e ele é aceito porque coincide com o utilitarismo fundamental da vida, mas não convence porque seus resultados estão situados, incontroláveis, no imponderável. Explica-se assim como no passado a ignorância, prêmio ou castigo juntos, produziram uma obediência passiva, sem convicção, portanto, feita de evasões e hipocrisias. Quem é mais evoluído deseja, pelo contrário, ver, compreender, ser convencido. A sua aceitação é condicionada diversamente. Então pode bastar o sistema de oferta, sem levar em conta o cálculo do dano ou vantagem. É assim que hoje, frente à forma mental mais adiantada, ao proselitismo substitui-se o diálogo, pelo qual uma verdade não é imposta, mas exposta, isto é, não se condena ao erro, mas demonstra-se que ele é um erro. O fim a que se tende é a aceitação, não pela constrição, mas por convicção. O método é mais sutil e profundo, o resultado mais íntimo e completo. Esta é a transformação a que assistimos em nosso tempo. E esta é a razão pela qual nasceu a ideia do diálogo. Trata-se de um fenômeno universal, porque é efeito de deslocamentos evolutivos. O uso desse estilo novo é fatal hoje porque faz parte de um amadurecimento biológico. É assim que se explica o fato do aparecimento odierno de uma nova autonomia mental, que destrói o velho sistema ético fideístico, de modo que ele é colocado sob um processo de secularização e dessacralização que o despoja de sua fisionomia tradicional. Para os conservadores, agarrados à forma, isso parece o fim e assim eles se desesperam e não veem que se trata de uma destruição necessária para a renovação. Desesperam-se porque cada um está convencido de possuir a verdade absoluta, de modo que a dos outros é considerada um erro. Assim é doloroso não conseguir destruí-lo como se desejaria. Nasce, deste modo, uma oposição entre termos que são apenas aspectos complementares de uma verdade única. Complementares, isto é, necessários um ao outro como são a luz e a sombra, que isoladas cada uma do seu termo oposto, não são percebidas. Assim se opõem erro e verdade, que não são senão as duas partes, positiva e negativa, da mesma unidade que permanece, ainda que em todos os lugares e vejamos cindida no dualismo universal. O novo evangelho dirá: respeita o teu próximo, como queres que teu próximo respeite a ti mesmo. Do velho método do assalto ao novo método de respeito, passar-se-á por evolução. Chegaremos a isso quando a inteligência estiver tão desenvolvida que compreenda a relatividade das nossas verdades, corretas em função do ponto de referência, como do grau de desenvolvimento mental e moral alcançado pelo indivíduo que o possui. Todos estamos a caminho em posições evolutivas diversas. É natural, portanto, que tipos com personalidade e com olhos diversos vejam aspectos diversos da realidade. E, por isso, que cada um tem o direito de possuir a sua verdade e de exigir o respeito, como tem o dever de respeitar o dos outros. 4. Um novo tipo de moral. Observemos sobre outros aspectos o tema que estamos desenvolvendo, referente a diretivas que, segundo a nova moral, pode-se dar a orientação da própria vida.
Vejamos agora quais são os direitos recíprocos dos indivíduos perante a aquisição e posse dos meios econômicos, sobre os quais se baseia a vida. O problema era simples nos baixos níveis evolutivos do passado, nos quais tudo pertencia, por direito, ao primeiro ocupante, bastando que ele fosse forte para saber defender sua posse. Com a vida do homem atingindo o nível social, o problema faz-se mais complexo na definição dos direitos e deveres recíprocos. Também neste ambiente o assalto do tipo primitivo pode ser justificado, quando o indivíduo se encontra em condições de desesperada necessidade por ser-lhe negado qualquer meio de sobrevivência. Mas é justificado também o desejo natural de crescer, enriquecer, dominar, quando isso é um meio para civilizar-se, o que constitui uma evolução e está nas finalidades da vida. Isso, porém, deve ser feito honestamente, segundo a justiça, sem aproveitar-se de ninguém, porque neste caso, viola-se a lei, a qual exige que tudo seja merecido. Buscar a felicidade não é culpa, se não é tirada da infelicidade dos outros. Neste caso, o mal ganho em prejuízo de outros não poderá deixar de resolver sem dano próprio. Eis então que, quando este crescimento quer se realizar por vias tortas, com violência ou astúcia, o resultado, obtido ilicitamente, fica impregnado de negatividade, qualidade que tende a destruí-lo. Neste caso, o indivíduo que pensa ganhar, na realidade perde. É importante compreender essa técnica, porque é fácil cair vítima de miragens e assim obter um resultado oposto àquele desejado. Querendo obter sem merecer, contrai-se um débito que depois é preciso pagar, e termina recebendo somente o que merece. Assim, em vez de riqueza, obtém-se miséria. Cálculos semelhantes eram desconhecidos na economia do passado. Bastava realizar o fruto da própria rapina para que isso se considerasse legítimo, tanto que constituía um direito fixado por herança, sem levar em conta a negatividade que podia conter perante a justiça da lei de Deus. Porém, perante a nova moral, aquela era uma economia de aventureiros. Todavia, ela era uma consequência lógica do sistema de luta pela vida, então vigente. Tudo era proporcionado. O que importava era saber vencer, não o mérito ou a justiça. Isso não impediu que o sistema de luta não pudesse ser superado por evolução, para dar lugar ao sistema de retidão, de modo que, atingido um certo nível de desenvolvimento, esta pudesse tornar-se uma arma de defesa para a sobrevivência. Pela velha forma mental isso é concebível. Mas hoje, quando ela está superada, a retidão torna-se um elemento básico para a complexa estrutura social de uma humanidade que atinge o estado orgânico. Hoje, que alcançamos a fase cerebral e científica, compreende-se que a negatividade do estado de luta é destrutiva, e que somente a positividade da retidão é construtiva. É uma questão de compreender. Eis então que, no estado orgânico próprio dos povos mais civilizados, o egoísta desonesto representa o elemento antissocial a ser expulso. Assim o indivíduo, quanto mais primitivo, tanto mais convém ser aventureiro, e quanto mais ele é evoluído, tanto mais lhe convém ser honesto, porque esta é a conduta mais vantajosa para quem vive no estado orgânico. Trata-se de um desenvolvimento biológico, que fatalmente tende a atingir esta nova fase, quando chega a hora da maturação. A evolução é também um processo de progressiva moralização. A nova moral não cai no defeito de negatividade e não lhe sofre os danos, enquanto goza das vantagens da positividade. Chega-se a compreender que agindo contra a justiça obtém-se uma vantagem negativa, isto é, um dano. O segredo do verdadeiro sucesso está então em agir segundo a lei. Eis que o nosso desejo de enriquecer deve ser satisfeito, mas segundo a justiça, se não quisermos permanecer iludidos, alcançando o resultado oposto. Para compreender como isso acontece, é necessário conhecer a estrutura de nosso mundo. Analisamo-la a fundo em vários volumes nossos,
E neste só é possível um resumo. Vivemos na superfície das coisas, onde reina o egocentrismo, o separatismo, a luta, a desordem, a ilusão, a negatividade. A presença universal do dualismo faz presumir a existência do termo oposto, o positivo, complementar a nossa negatividade, com qualidades opostas. A função do termo positiva e construtiva é de dirigir, corrigir e sanar o nosso mundo feito de negatividade destrutiva. Levo assim a cada passo, a cada momento, da desordem para a ordem, da doença para a saúde, do mal ao bem, da posição errada à justa. No fundo do caos, injustiça e desonestidade que estão na superfície de nosso mundo, dentro dele, como uma alma que o sustenta, a ordem, justiça, retidão. A ascensão evolutiva leva-nos em direção a esse mundo interior e, quanto mais evoluímos, mais lhe entendamos e vivemos os princípios. Sendo ele do tipo positivo, a evolução não nos leva em direção ao erro e à dor correspondente, mas tende, pelo contrário, a enquadrar-nos na ordem, no qual desaparecem o erro e a dor. A nova moral utilitária ensina-nos a ser honestos para evitar a negatividade, que se paga com a própria dor, e para conquistar a positividade, que é premiada com a própria alegria. Assim se chega a compreender que a astúcia para enganar é contraproducente. Esta é uma força para vencer superficialmente, de forma temporária e aleatória. A retidão, ao contrário, é uma força para vencer em profundidade, de forma estável. Cada um trabalha em seu próprio nível. Quanto mais se é evoluído, tanto mais se trabalha em profundidade, alcançando resultados proporcionais do tipo utilitário. Isto é tanto mais necessário fazer, quanto mais efeitos vantajosos se quer obter. Esta é a mecânica do fenômeno. Não se pode obter efeitos vantajosos ou danosos, senão dispondo as causas adequadas. O resultado depende então de nós. Os animais no mato, porque são animais, não podem agir senão como tais e, portanto, devem viver como animais. O homem civilizado, como tal, pode agir de outro modo, pode pôr em ação outras forças e viver melhor. A realidade profunda é que a retidão atrai riqueza e a desonestidade atrai pobreza. Isto tanto mais se compreende quanto mais desenvolvido se é, seja pelas vantagens que derivam deste fato, seja pela experiência vivida e o conhecimento adquirido, pagando os débitos contraídos para com a lei pelos erros cometidos. Todavia, pode-se objetar que mesmo a riqueza desonesta às vezes se sustém. Pode-se então chegar a crer que não existe justiça e que a retidão seja ingenuidade e debilidade, coisa perigosa, a ser evitada, porque o método rendoso é aquele do tipo oposto. Mas o resultado imediato engana e não subsiste. O jogo tem suas regras e, se se quer vencer, é necessário conhecê-lo e respeitá-lo antes de tudo. Aquelas riquezas subsistem enquanto podem ser sustentadas com novas desonestidades que depois devem ser pagas. Depois, se observarmos os casos em que, em vez de conseguir fraudar a lei de justiça, paga-se o erro, vemos que eles são maioria. Esta é a regra. O fato de que em alguns casos não se vê como e quando se paga, constitui uma minoria. Trata-se de uma exceção que confirma a regra. Pode levar-nos a um engano o fato de que a um certo ponto, com a morte do indivíduo, o fenômeno parece interromper-se em seu desenvolvimento, porque não se vê mais a sua continuação. Cremos então que tudo esteja terminado e julgamos com tal critério. Mas a continuação está na lógica do fenômeno e ninguém pode interromper aquela continuação e violar aquela lógica. Se tudo desaparece a nossos olhos, isso é porque se esconde no imponderável, e assim foge a nossa percepção, mas não porque cesse de existir. Na lógica de cada fenômeno está sua continuação. Ele, uma vez iniciado, não pode ser anulado, mas deve cumprir todo o seu desenvolvimento, até a exaustão dos impulsos que o constituem. Se esta é a regra,
devemos admitir que ela permanece verdadeira também para os casos interrompidos pela morte, dos quais não se vê a conclusão. O fato é que há forças lançadas e que seus impulsos não podem ser anulados. A regra de que o desenvolvimento de um fenômeno não pode parar é que ele atinge sua conclusão depois de ter percorrido todo o seu desenvolvimento lógico, pode constituir uma prova mais a favor da tese da sobrevivência depois da morte. Quando há um equilíbrio violado, ele deve ser restabelecido. Quando há um erro, ele deve ser pago, mesmo se essa compensação ocorre depois da morte. Ela não pode interromper o curso fatal da ação da lei, não pode ter o poder de anular os efeitos das causas por nós dispostas em vida. Ter compreendido o funcionamento da lei, e com isso ter se tornado consciente das consequências fatais dos erros que a violam, leva-nos a viver de um modo diverso daquele praticado no passado, segundo um outro tipo de moral. Isso não quer dizer que nossos progenitores fossem imorais. Eles eram simplesmente amorais, mas no sentido de que ainda não podiam entender o mais alto nível de moralidade a que pode chegar o homem que alcança essa forma de consciência da lei que aqui estamos examinando. O homem é moral com respeito a seu nível de evolução, mas é imoral em relação a um mais alto. Porém, com a evolução, ele moraliza-se sempre com maior exatidão e perfeição, porque a evolução é um avanço em direção ao alto, isto é, em direção a Deus e a sua lei. Assim tudo torna-se sempre mais definido e o que era lícito em um nível, não é mais no superior. As malhas da ética com o progresso fazem-se cada vez mais estreitas e o que por ali passava numa fase de desenvolvimento do ser, não mais passa na fase sucessiva. Nossos antepassados, pelo seu modo frequentemente feroz de agir, podem nos parecer imorais. Mas eles o eram perante os mais avançados, não perante a si próprios, pela mesma razão pela qual nós podemos parecer imorais a nossos descendentes mais evoluídos do que nós. É por isso que não se pode culpar nossos ancestrais se eles, por serem menos evoluídos, de fato seguiam um tipo de moral mais primitiva. A sua involução justifica-os. Não é admissível que se possa condenar a vida por ter cometido um erro. Se ela no passado usou aqueles métodos, é porque, então, sendo proporcionais ao grau de evolução atingido, eles eram adaptados ao cumprimento da função que, segundo as leis da vida, deviam cumprir. Segundo a forma psicológica do passado, era possível pensar que se pudesse enganar um Deus antropomórfico, que o indivíduo imaginava como um amo de quem se era servo pela força, e que comandava arbitrariamente a seu bel prazer. Era portanto natural a busca de escapatórias com astúcias, para evadir-se de tal domínio. Hoje, quem compreendeu o funcionamento da lei sabe que Deus é outra coisa e completamente diversa e que, portanto, o uso de astúcia em busca de escapatórias para fugir de uma lei justa e inviolável, é um absurdo. Quem compreendeu não pode ser tão ingênuo que se meta por esse caminho, porque ele sabe que o mesmo não o leva a ganhar, mas a perder, isto é, não em sua vantagem, mas em seu dano. A conta é clara, sincera, utilitária, de modo que o julgamento da conduta do indivíduo se inverte. E aquele comportamento que antigamente era considerado uma sagacidade de inteligente, agora é julgado uma ingenuidade de ignorante. Assim o é de fato, aquele que provoca o próprio dano com suas mãos, porque não compreendeu como funciona a vida. O homem pode hoje afrontar assim grandes mudanças, porque se está tornando mais maduro, autocrítico, inteligente. É natural e fatal, portanto, entrar nessa nova fase da moral que levará a um novo modo de agir com as respectivas consequências. Neste livro, estamos mostrando a técnica de funcionamento da lei. Isso não serve para criança, e no passado seria trabalho desperdiçado. Mas o cálculo, que dá evidência de um raciocínio utilitário, é o melhor meio para convencer o adulto que sabe ver com olhos críticos e analíticos. A ética torna-se então uma outra coisa.
A mudança é profunda e com efeitos decisivos. A incerteza da fé substitui-se à previsão dos resultados a serem alcançados, e a certeza de que, segundo a lógica dos fatos observados, eles acontecerão. Se as religiões no passado usaram o método do mistério e da fé, é porque ele era inevitável pelo fato de que as massas eram totalmente incapazes de raciocinar e compreender, mas hoje que elas começam a pensar, eis que o método mistério-fé é abandonado e se começa, ao contrário, a observar para compreender e resolver. Para bem compreender a passagem que se está efetuando hoje da velha para a nova moral, pela difusão, em todos os campos, do pensamento humano positivo e científico, devemos colocar uma ao lado da outra, aquelas duas formas mentais. O homem comum do passado não sabia entender acima de seu estado emotivo. Assim o que o guiava não era o raciocínio, mas seus instintos e impulsos do subconsciente, que o fazia mover-se em uma ou outra direção. A maior preocupação do indivíduo era satisfazê-los. Seu maior trabalho consistia em superar os obstáculos que se sobrepunham impedindo aquela satisfação. Na simples psicologia do homem das massas não havia lugar para uma moral mais elevada. Naquele sentido desenvolvia-se a sua inteligência, daquele tipo era a sua norma de vida. Ele não via razão pela qual não devesse viver a seu modo, satisfazendo seus desejos, quando não lhe adivinha dano. Tudo aquilo que este homem podia fazer era aprender a arte de encontrar os meios para satisfazer-se. A vantagem imediata que ele obtinha deste método o convencia do valor do mesmo. Depois, tudo aquilo que a preceitualística daqueles tempos não tinha previsto, era considerado lícito. Triunfava plenamente o maquiavelismo, segundo o qual a habilidade consistia em saber esconder a moral mais elevada, porque este era o método que o levava à vitória. Havia, porém, a presença dos princípios morais, altamente proclamados. O problema então era somente o de fugir deles, satisfazendo-se sem incorrer em suas sanções. Resultado: uma sociedade bem acomodada, coberta de boas intenções, onde cada um, recitando a sua parte, fazia uma bela figura. Bastava que seguisse algumas regras exteriores convencionais. Era um método, também este, de resolver o problema da convivência. Um tal sistema não podia durar senão na fase evolutiva, a ser utilizada pela vida. Superada aquela fase e alcançada uma compreensão mais avançada, aquele sistema não era mais aceitável. Isso é o que está acontecendo hoje, quando se compreende que com aquele método não se resolve os problemas. Por isso mudou-se de sistema e aqueles problemas são postos a nu, enfrentados com sinceridade, sem fuga emotiva, com uma mentalidade científica e positiva, que penetra em todos os campos. É dessa forma que se alcança a nova moral, que estamos expondo, baseada no estudo da lei e sua técnica funcional. O extraordinário resultado destes fatos, colocados perante uma moral demonstrada e convincente, conduzirá o indivíduo a um método diferente de pensar e de viver. Assim, do sistema de hipocrisia e escapatórias para desviar-se do próprio dever, do sistema da moral pregada e não praticada, passar-se-á ao da moral sincera e vivida, como é tudo aquilo que depende não da fé mas de fatos positivamente controlados. Trata-se de uma verdadeira revolução tendente a varrer fora os métodos tradicionais de pensar e agir. Nascerá um novo tipo de vida, com o qual o homem adulto autodirigir-se-á com conhecimento e consciência perante a lei de Deus. 5. As posições do indivíduo perante a lei. Falamos no primeiro capítulo do princípio de retidão sobre o qual se baseia a lei. Ele corresponde a um princípio de equilíbrio e justiça que faz parte da ordem de que é feita a lei. Vimos, então, que existe este outro método de conceber e conduzir a vida. Podemos agora perguntar-nos, para vencer, ter sucesso e resolver o problema da sobrevivência, há somente um método em vigência em nosso mundo, o de ser o mais forte ou hábil para triunfar na vida, ou existe, na verdade,
também outro método. Qual é a sua técnica, e a que resultados ele nos leva? Aquilo que dissemos até aqui sobre a lei e a sua retidão, pode levar-nos à dúvida de que o outro método possa ser mais lucrativo. Ele é honesto, meritório, consiste na posse de um valor real, mais útil do que o de impor-se à força. Seria revolucionário admitir que o sistema da justiça, e consequente defesa automática no indivíduo por parte da lei, possa substituir com vantagem o da justiça feita com os próprios meios, como é o método vigente no plano animal. Seria uma reviravolta, porque o justo, mesmo débil, tornar-se-ia um vencedor, porque é protegido pela lei, e o homem injusto, que por ser forte faz-se a si mesmo de lei, tornar-se-ia um vencido, porque é um rebelde para a lei que é contra ele. Tal estranha afirmação da superioridade do método e da vitória segundo a justiça, como quer a lei, não é infundada, mas baseia-se em vários fatos. 1. É evidente que o velho sistema não resolveu o problema da convivência social pacífica. 2. Aquele sistema não é mais válido, porque se torna contraproducente e, portanto, deve ser eliminado, quando se passa do velho estado social caótico ao orgânico. 3. Esta afirmação é confirmada pelo fato de que podemos controlar-lhe a veracidade, porque hoje se está iniciando passagem para o estado orgânico e com isso assistimos a um deslocamento na avaliação dos valores humanos. Hoje o vencedor egoísta e violento, antes honrado porque era forte e vencedor, começa a ser considerado um criminoso, inimigo da coletividade. O herói de guerra, o amo prepotente e dominador, o hipócrita astuto que sabe enganar, hoje, em vez de incutir respeito, provocam revolta e, como elementos antissociais, são isolados para serem eliminados. Nesta nossa época de passagem para um novo tipo de civilização, tudo isso começa a verificar-se, visivelmente, porque já se iniciou a inversão dos velhos valores. A razão desta mudança não é de caráter ético, mas biológico, é uma questão de evolução. É porque passamos a um estado orgânico, que adquire valor o fator retidão, que nesta hora serve à vida. E é por isto que se desvaloriza o fator força e domínio para impor-se coisas que servem, ao contrário, ao estado caótico. O problema é utilitário. A retidão é aceita pela vida, não por ideologias morais, mas por razões práticas de rendimento. Tudo é relativo e evolui. Acontecerá que o princípio de retidão e justiça próprio da lei superará ao sistema vigente de luta. Isso não significa que este será abolido, mas que mudará de forma. Pelo fato de que hoje se passa ao estado orgânico da sociedade, o separatismo individualista torna-se contraproducente para a vida. É por isso que ela o deixa de lado como fase superada. Assim a luta não terminará na sua forma atual de seleção a baixo nível evolutivo, do mais forte ou ardiloso, mas continuará em forma mais aperfeiçoada, de luta inteligente, competindo na conquista do desconhecido. Continuará em grupos sempre maiores, em que se coordenam as funções sociais e se organiza a coletividade, a grande síntese, lei das unidades coletivas. Deverá sim desaparecer a luta individual e violenta, relegada ao submundo social. Sobre ela prevalecerá um tipo de luta mais inteligente, em nível mental, que não se rebaixa às pueris rivalidades do orgulho humano. Já vemos o trabalho de equipe entre especialistas que unem seus esforços para um fim comum. Vemos a coordenação das funções nas grandes organizações industriais. Vemos a universalidade da ciência que não admite barreiras. Assim a seleção, como é lógico, realizar-se-á em outro sentido, isto é, para produzir não um indivíduo mais forte e isolado, mas o inteligente indivíduo social mais apto a viver na coletividade, nela cumprindo a sua função específica. Isso não nos surpreende, porque o vemos já realizado na sociedade orgânica de células que é o corpo humano. Para viver de tal forma,
É necessário conquistar qualidades diversas daquelas que tinham valor no passado. Isto porque a vida se encontrava na fase precedente à de evolução, e o sistema de retidão e justiça da lei era próprio de uma fase mais avançada, que não se realizava. Ora, ninguém pode parar a evolução, e com esta aqueles deslocamentos. Logo a passagem para esse modo novo de conceber e conduzir a vida não é uma utopia, mas uma realidade já em ação, porque é devida a um fenômeno natural e fatal de evolução. Resolvido este problema, tratemos agora de conhecer mais a fundo a técnica deste novo método de vida para poder fazê-lo funcionar com nossas mãos. Falando de retidão, tínhamos dito que o homem justo, colocando-se na corrente da lei, é por ela protegido e auxiliado. Isso seria uma bela solução para resolver o problema da vida, isto é, sendo honestos, colocarmos-nos dentro da lei e assim nos deixarmos levar por ela. Perguntamos então, é possível usar esse sistema para alcançar aquela finalidade? Para fazer-o funcionar a lei em nossa vantagem basta a retidão, ou, por outro lado, precisamos também de outros fatores. Qual é a estrutura deste fenômeno? Dentro de que mecanismo se encontra o indivíduo para sua vantagem e não para seu prejuízo, como em função de que elementos deve conduzir-se? Tudo se baseia na lei. Mas ela não é só um princípio de retidão e justiça, é também uma vontade de torná-lo atuante, é uma corrente de seres vivos que o fazem atuar. Podemos representar o fenômeno com a imagem de uma multidão a caminho, ou antes, com a corrente de um rio sobre o qual o indivíduo se desloca com seu barquinho. Se ele rema de acordo com a lei, isto é, no sentido da corrente, ela o ajudará. E ele avançará e seus esforços obterão o máximo de rendimento para o bem. Se, pelo contrário, o indivíduo rema contra a lei, isto é, no sentido oposto à corrente, ela não poderá ajudá-lo, levando-o para frente, então ele retrocederá e seus esforços só obterão rendimento para o mal. Mas o fenômeno não se exaure aqui. Pode haver outras posições, que devemos examinar para resolver o problema apresentado acima, como de se ser honesto e deixar-se levar. O agir segundo a justiça não nos coloca na corrente da lei. Então nada impede que, posta a barquinha na corrente, se possa avançar sem remar. Seria uma bela solução, evoluir sem fadiga. Porque isso não é possível. Chegados a este ponto, para compreender o fenômeno é necessário levar em conta um outro elemento, isto é, que o princípio fundamental da lei que deve ser influente não é só o da retidão e justiça, mas também de evolução e, portanto, de movimento com essa finalidade. Assim, a lei exige o cumprimento também deste outro dever por parte do indivíduo, além daquele da retidão e justiça. Vai contra a corrente da lei não só aquele que não cumpre este dever, mas também quem não cumpre o outro igualmente importante, o da evolução em movimento para realizá-la. Em suma, o homem, embora justo, se não trabalha para evoluir, é um violador da lei, como é quem trabalha contra ela. Compreendido isso, vejamos quais são as outras posições, além dos dois casos extremos que acabamos de examinar, que o indivíduo pode assumir perante a lei. Nos dois casos precedentes se ele move, 1, segundo a lei e seguindo-lhe a corrente, 2, contra a lei, movendo-se contra a sua corrente. Temos depois outros dois casos baseados, não sobre o movimento, mas sobre a inércia. 3. O homem justo que se recusa a trabalhar para evoluir. 4. O homem injusto, que igualmente se recusa àquele trabalho. Estes dois tipos são ambos culpados porque, dado que a lei é movimento, o ficar parado é um atentado contra ela, é uma revolta contra o princípio de evolução, base da lei. Quais são então as consequências deste erro, o de não trabalhar para avançar seguindo o movimento evolutivo? Para melhor nos exprimirmos, representamos o fenômeno com a imagem de uma massa de seres a caminho. Poder-se-ia traçar em um desenho a estrada sobre a qual avança o movimento dessa massa, relativamente àquele percurso,
o deslocamento e as várias posições do indivíduo. Facilitar-nos a compreensão, introduzir também no fenômeno os conceitos de positivo e negativo. Isto é, qualificando com um sinal positivo tudo aquilo que está de acordo com a lei, portanto progredindo com o próprio esforço, seguindo a corrente da evolução, e qualificando com um sinal negativo tudo aquilo que é anti-lei, tendente portanto a retroceder, porque é contrário àquela corrente. Examinemos agora os vários casos expostos acima. No primeiro caso, o indivíduo encontra-se de pleno acordo com a lei, porque é um justo, que se colocou e se move na corrente de evolução. Porque ele aplica os princípios fundamentais da lei, progride em positividade, acumulando a seu favor sempre mais valores daquele tipo. No segundo caso, o indivíduo encontra-se em plena oposição contra a lei, porque é injusto, colocou-se e move-se contra a corrente de evolução. Porque ele viola os princípios fundamentais da lei, regride no sentido da negatividade, acumulando em seu prejuízo sempre mais valores deste tipo. No terceiro caso, o indivíduo está de acordo com a lei, porquanto é um justo, mas está em oposição a ela, porque, recusando-se a avançar, isto é, a trabalhar para evoluir, senta-se à margem da estrada, fora da corrente que avança. Então, neste caso, temos duas forças opostas. Uma é dirigida em sentido positivo, porque funciona seguindo o princípio da retidão da lei e tende, portanto, a acumular valores positivos a favor do indivíduo. A outra força é, ao contrário, dirigida em sentido negativo, porque funciona opondo-se ao princípio evolucionista da lei e tende, portanto, a acumular valores negativos em prejuízo do indivíduo. Então, a posição de justiça, a favor desse homem, segundo a lei, é neutralizada pela posição oposta de inércia anti-evolutiva, contra a lei, em prejuízo dele. Assim a negatividade da inércia, que recusa a evolução, anula a positividade da retidão, e o indivíduo encontra-se em estase de morte, no qual a vida para. O resultado, permanecendo estacionário em um mundo de movimento, é superado pela massa em marcha e disso resulta um retrocesso, porque o movimento desloca tudo para diante, ao longo do caminho da evolução. Para admitir isso, é necessário compreender que o fluxo da corrente evolutiva que avança é contínuo, portanto ligado ao tempo, como uma sua função. De fato, definimos o tempo como ritmo que regula e mede o desenvolver do transformismo fenomênico. Ora, isto verifica-se em sentido evolutivo, de modo que a passagem da corrente evolutiva é ligada à passagem da corrente do tempo, não podendo, como ele, parar. Quem se isola fora dessa corrente não a interrompe por isso, mas fica estacionado dentro dela, que continua a avançar. É assim que quem para é ultrapassado e deixado para trás, o que equivale a um retrocesso involutivo, semelhante àquele a que se submete o indivíduo do segundo caso que se move contra a lei, retrocedendo. Eis como a inércia, pelo fato de que, também, no homem justo transforma-se em involução podendo constituir-se um grave prejuízo para ele. No quarto caso o indivíduo encontra-se, como no terceiro, em oposição contra a lei, porque, recusando-se a trabalhar para evoluir, coloca-se fora da corrente que avança. Porém esse homem não compensa essa sua negatividade como faz o tipo do terceiro caso, com a positividade do homem justo, mas, ao contrário, agrava-a com sua negatividade de homem injusto. Segue-se que os dois impulsos, não sendo opostos um ao outro como no terceiro caso, não se neutralizam, mas somam-se, e isso no negativo. Verifica-se, então, por falta de trabalho evolutivo, não só o retrocesso involutivo do terceiro caso, próprio do inerte que para, mas esse retrocesso é maior pelo fato de que seu ponto de partida está mais embaixo, porque não é o do justo, mas o do injusto. O indivíduo do quarto caso encontra-se em vantagem sobre aquele do segundo, pelo fato de que, enquanto este é ativo de forma anti-lei, isto é,
trabalha para evoluir. O tipo do quarto caso, com a sua inércia, paralisa esse movimento, pernicioso para ele em sentido negativo. Assim a sua inércia freia o seu retrocesso que o conduz um ponto acima de onde chegaria se fosse ativo como homem injusto, anti-lei. Eis que no quarto caso a inércia, como suspensão de uma atividade negativa, pode representar uma vantagem, porque é um mal menor. Se, para quem avança pelo caminho do bem, o parar é um mal, para quem avança pelo caminho do mal o parar é um bem. Ou, por outro lado, se para quem trabalha positivamente o parar é negativo, para quem trabalha negativamente o parar é positivo. Cada indivíduo se situa numa dessas quatro posições, segundo sua natureza e seus impulsos correspondentes, e a lei responde-lhe adequadamente. Isso coincide com o que lhe merece, porque a estrutura de sua personalidade é obra sua. Com essa técnica automática cada um recebe a lição a ele adaptada. A lei quer a correção do erro, a salvação e, portanto, a evolução para atingi-la. A função da evolução é a transformação do negativo para o positivo, como a evolução é função de emborcamento do positivo em negativo. Sendo a evolução uma corrente em movimento, na qual a lei quer que se avance, é implícito que ela deixe que essa corrente leve avante quem se coloca nela, e faça o oposto no caso contrário. Assim podemos compreender por que isso acontece. De fato, a lei ajuda ao máximo o indivíduo do primeiro caso, pondo obstáculos, resiste ao do segundo caso, deixa entregue a si mesmos os do terceiro e do quarto casos. Há, porém, um fato fundamental, que não admite exceções. A lei atinge sua finalidade, que é a de fazer o funcionar a evolução, e por meio dela levar todos à salvação. Qualquer que seja a posição que o indivíduo escolheu, as reações da lei acabarão sempre por corrigi-lo do erro e fazê-lo avançar, seja porque é atraído pelo bem que conquista, seja porque procura salvar-se do mal que lhe cai em cima. Muitos procuram retroceder, muitos se põem de lado para fugir à fadiga de evoluir, mas a grande corrente da lei persegui-los-á, agitá-los-á, desentocá-los-á, até a levá-los à salvação. Não se pode deixar de nascer e viver, não se pode deixar de aprender e evoluir, é fatal, portanto, o retorno final a Deus. 6. Análise das forças da personalidade e o conhecimento do futuro. O fim das guerras. Tratando no capítulo precedente das posições justas ou erradas que o indivíduo pode assumir, falamos em termos gerais de bem ou mal, positivo ou negativo, sem especificar-lhes o conteúdo. Nossa finalidade é compreender o fenômeno, não fazer preceituário. Esse trabalho, se lhe agrada, o leitor poderá fazê-lo, tendo em conta a natureza do erro tomado para exame. Queremos então mostrar como proceder para precisar do geral ao particular, quando se quiser focalizar um dado caso. Entramos assim no terreno das aplicações dos princípios expostos acima. Para fazer isso é necessário definir a natureza e a quantidade dos valores dos quais fica constituído o fenômeno a ser estudado. Estabelecida uma unidade de medida, pode-se determinar a evolução que se desenvolve no caso observado, e a velocidade da progressão evolutiva em marcha para adiante, bem como a dimensão e o deslocamento do indivíduo no sentido positivo segundo a lei, ou negativo anti-lei, ao longo daquele caminho. Pode-se também determinar o grau de afastamento alcançado pelo indivíduo em relação à linha da lei, por falta de retidão, em sentido negativo, e o grau de proximidade desse homem em relação a ela, como retidão. Assim, no segundo caso, pode-se observar o movimento com que se realiza o retrocesso involutivo do indivíduo não só em relação à força contra a corrente, como em relação à força a favor da corrente, assim por diante. Assim é possível chegar à determinação qualitativa e quantitativa desses valores porque se trata de forças. Elas estão em movimento em uma dada direção e são lançadas ao longo de uma trajetória que se pode definir e traçar,
porque sujeita a uma sua lei de desenvolvimento, como acontece com todos os fenômenos. O princípio de causa e efeito liga em uma concatenação lógica os sucessivos momentos desse desenvolvimento. Ele avança sobre um trilho e uma dada velocidade. Isso permite estabelecer, com antecedência, onde, quando e de que forma o fenômeno vai terminar. Estas não são mais do que indicações. Aqui não podemos expor, senão sumariamente, o problema, oferecendo ao leitor a chave para aprofundá-lo por si, para dilatá-lo, resolvendo os casos que surgirem. Quem pretender conhecer como se chega a essas conclusões, leia o volume Princípios de uma Nova Ética. Ora, tudo o que foi dito é possível. Presume-se, porém, uma definição da natureza, quantidade de movimento das forças constituintes do caso em exame. Elas são do tipo mental. É necessário ter compreendido que o nosso universo não é constituído somente de matéria e energia, mas também de psiquismo, isto é, de uma onipresente substância psíquica, com caracteres de inteligência, ligada à direção dos movimentos do funcionamento orgânico executado pela matéria e energia. Sem isso, em vez da ordem existente, feita de movimentos coordenados, em direção a um fim, segundo um processo construtivo de evolução, teríamos o caos em que tudo ficaria disperso. O campo em que agem essas forças de natureza psíquica, diretoras de nossa vida, é a nossa personalidade, em cuja estrutura deveremos portanto descobrir a existência delas e com isso a origem primeira do lançamento da trajetória de seu desenvolvimento. Para conhecer tudo isso, devemos então olhar para dentro de nós, porque é de nossas qualidades e das ações que lhes seguem e depende, por dedução lógica causa-efeito, o nosso destino. Eis então que para conduzir o exame mencionado acima, é necessário conhecer-se a si mesmo, porque ali está o primeiro móvel, o ponto de partida de todo movimento. São as qualidades de que somos feitos que estabelecem a posição inicial do lançamento, da qual depende a forma da trajetória, sua direção, seu desenvolvimento e, enfim, um ponto de chegada. É necessário então um exame de consciência profundo, severo, sincero, um trabalho de introspeção e autopsicanálise, que põe às claras as características das forças constituintes de nossa personalidade, positivas ou negativas, segundo a lei ou anti-lei. Voltaremos a este conceito no fim do volume. O resultado de tal indagação, como conhecimento do caso e previsão de seu desenvolvimento e conclusões, depende da exatidão de tal exame de consciência. Este desenvolvimento é o que se chama o próprio destino. Ele, pelo fato de que nos falta o conhecimento necessário para poder conduzir tal análise, é considerado como uma fatalidade cega. Trata-se, pelo contrário, de um fenômeno analisável em suas causas, corrigível em seu desenvolvimento, controlável em seus movimentos. Desse modo entenderá, implantará e dirigirá futuramente o indivíduo consciente da lei da vida. Para chegar a isso é necessário compreender que o futuro já está contido em suas causas, que temos sob os olhos no presente. Eis então que o futuro é analisável em suas origens e primeiros movimentos, de que depende todo o resto. O problema está em saber compreender que coisa contém aqueles germes, qual é a sua lei de desenvolvimento, em direção a que ponto este tende. E isso é possível, porque neles estão contidas estas coisas. Se soubermos examinar e compreender tudo, eis que, depois do presente, poderemos ver o seu futuro correspondente. Pelos princípios segundo os quais se comporta a lei, poderemos saber que forma tomará em cada caso o efeito das causas dispostas por nós, para o bem ou para o mal. Poder-se-á assim conhecê-lo como um complemento lógico daquela causa, especialmente na reação corretiva por parte da lei. Ela, de fato, por princípio de ordem e equilíbrio, põe ao lado de cada movimento, à guisa de anticorpo, o correspondente compensador, o seu termo complementar. É assim que se pode conhecer o valor desta incógnita,
Porque se sabe que para usufruir uma vantagem é necessário ter se fatigado para merecer, mas quem para usufruir faz o mal, termina por dever pagar, sofrendo. Como se vê, não se trata de um trabalho de profeta, a base incontrolável de inspiração e intuição, acessível somente a poucos e em condições excepcionais, mas trata-se de um trabalho à base de lógica, acessível a todos, em condições normais e em termos positivos. Com isso começa-se a entrar com um método racional no campo até agora reservado à ética e religiões, resolvendo os problemas que elas propõem, mas não resolvem. E isso, não baseados em afirmações gratuitas, não controláveis, mas usando uma técnica racional e uma forma mental científica. Até agora a ciência e a fé partiram de pontos e usaram métodos muito diversos para poder estabelecer um diálogo e uma compreensão. Mas hoje o homem, de criança, está se fazendo adulto, e então enfrenta tais problemas com outra forma mental. A ciência avança sobre todos os campos, de modo que invade também os mais longínquos e neles se prepara para enfrentar problemas que até agora, com os velhos métodos, têm permanecido insolúveis. Isto é um encaminhar-se em direção à religião científica da nova civilização do terceiro milênio. Uma outra aplicação de tais conceitos, prática e imediata, podemos encontrar em outro campo. Podendo prever em suas primeiras causas quais serão os acontecimentos de nossa vida, poderá ser possível preparar uma defesa contra aqueles dolorosos. Porém isso poderá acontecer usando uma técnica diferente daquela comumente adotada, isto é, intervindo de forma preventiva e agindo sobre as causas, de modo a suprimir-lhes ou corrigir-lhes os efeitos. Trata-se de um novo método mais inteligente e decisivo, de defesa da vida. Esta tornar-se-á assim completamente planificada e o homem será o senhor do seu próprio destino, em vez de suportá-lo, sem entendê-lo, como escravo. O jogo é claro. Quando sabemos que as causas de nossas dores são os nossos defeitos, pode-se eliminar as dores, eliminando os defeitos. Isso porque está na lógica da lei que, onde não temos defeitos, ela não tem razão para impor lições corretivas. Poder-se-á assim, fazendo um exame de consciência, até mesmo prever quais provas nos esperam, porque elas são uma consequência lógica de nosso passado. Mas para liberar-nos é evidente e necessário agir sobre as causas e, se não for possível, procurar pelo menos aliviar o peso das provas colaborando com a lei, aceitando e compreendendo a sua lição. De fato, a finalidade desta é o de ensinar para não repetir o erro, a fim de que não se deva ainda suportar a dor correspondente. É certo que, quando o aluno aprende por meio da inteligência e boa vontade, não há razão que justifique o método do chicote, porque dele não se tem mais necessidade para atingir aquele fim. Eis um aspecto utilitário do presente estudo, um método inteligente para evitar a dor. Aprofundaremos no final deste volume também este conceito. Isso poder-se-á chamar um novo tipo de seguro contra os males que nos ameaçam. Mas esse seguro obtém-se individualmente, como trabalho de consciência e inteligência. Tais conceitos são suscetíveis de vários desenvolvimentos. Aquilo que agora, aqui, é um ponto de chegada, poderá ser para outros um ponto de partida. Mas também no plano coletivo a ascensão do homem a um mais alto nível de inteligência e consciência levará a grandes mudanças. Sabemos que a evolução tende a levar a uma progressiva diminuição da dor em proporção ao grau atingido de compreensão da lei e, portanto, de harmonização com ela, o que significa evitar o erro e o correspondente sofrimento corretivo a ele ligado. O objetivo de tais esforços é sempre o de evitar a dor. E um dos efeitos do desenvolvimento da inteligência humana será o de eliminar as guerras. Esta será uma das grandes transformações que se verificarão no atual momento histórico, no qual termina um ciclo de civilização e inicia-se um outro. A vida está empenhada a fundo neste trabalho. A abolição das guerras será o resultado da nova moral utilitária baseada na inteligência.
Isso não acontecerá por mérito de teorias pacifistas. Elas nunca serviram para nada. A vida não é feita de palavras, mas de fatos, e baseia-se sobre um positivo cálculo utilitário. A moral que eliminará as guerras não será filosófica ou religiosa, mas racionalmente positiva, conforme a nova forma mental que o homem está assumindo hoje ao atingir um novo nível de evolução. Este é um dos muitos resultados da atual crise de crescimento. Como se comporta a lei neste momento, com referência ao homem, que ela deixa livre para construir o destino que quiser. A lei exige atingir sua finalidade, que é de fazer entrar a vida em sua nova fase de desenvolvimento, em que o método da violência bélica é superado. O homem é livre, mas qualquer coisa que faça, a lei está decidida a realizar sua vontade sobre ele. O sistema é sempre o mesmo, pelo qual, 1. O homem, por compreensão, obedece à lei, colaborando com ela no cumprimento de sua vontade. 2. O homem desobedece à lei e é, então, forçado ao cumprimento daquela vontade. No primeiro caso, a abolição das guerras é conseguida pacificamente, sem dores, só por meio da inteligência. No segundo caso, o mesmo resultado é atingido à força, por meio de uma ação construtiva realizada por meio de uma prova dolorosa. Este é o meio que a lei usa com quem não compreende outra linguagem. Método seguro, dado que em qualquer caso a lei é obedecida, porque é compreendida ou sofreram as consequências de não compreendê-la. Vejamos o primeiro caso. A lei oferece motivos utilitários positivos a quem é capaz de avaliá-los, para que sejam aceitos. Os armamentos atômicos custam muito porque envelhecem rapidamente e são continuamente renovados pelo incessante progresso científico. A primeira vantagem, portanto, em prol da paz, é a supressão do custo de produção. Há depois o fato de que é difícil obter uma superioridade atômica absoluta e definitiva, que assegura a defesa, porque se pode a cada momento ser superado por um outro país. A preparação com meios atômicos não admite mais possibilidade de vitória, porque o atacante seria aniquilado juntamente com o atacado, e uma guerra produziria somente destruição para todos. Isso faz-se sempre mais verdadeiro, porque os meios atômicos fazem-se mais mortíferos, a cada ano. Vejamos o segundo caso. Se o homem quiser colocar-se em uma linha anti-lei e quiser usar a sua inteligência neste sentido, determinando uma guerra atômica, ela será igualmente a última, porque constituirá uma prova e lição tal que todos perderão a vontade de recomeçar a experiência. Assim, com o sistema do chicote a lei saberá fazer-se compreendida da mesma forma, e sua finalidade será alcançada, ainda que o homem não queira compreender o absurdo de seu comportamento. A culpa sendo dele, pagaria um alto preço, sem que sua liberdade possa impedir que a lei se realize. Mas, porque ela hoje quer a abolição das guerras? Ela o quer porque não há mais necessidade delas para atingir seus fins. Se no passado a vida as aceitava, porque tinham uma finalidade, a de misturar os povos, difundir as ideias, expandir a civilização dos conquistadores nos países conquistados. As grandes marchas dos exércitos no passado eram meios de comunicação através de massas imóveis. O invasor vencedor era um fecundador não só de mulheres, mas também de cérebros, de instituições, de costumes. Hoje a vida não tem mais necessidade das guerras com essa função porque a ciência abriu grandes vias antes desconhecidas. Hoje os meios de comunicação fizeram-se tão rápidos e fáceis, que se atingiu automaticamente um estado de mesclamento permanente, sem necessidade de invasões de exércitos vencedores. Tudo isso amalgama, unifica, suprime diferenças de língua, de ideias, de raça, faz saírem barreiras étnicas, econômicas, políticas, religiosas e leva em direção ao futuro estado orgânico, ao qual tende a humanidade, por lei de evolução. E para conseguir isto que a vida abandone o sistema de guerras.
A lei quer unificação, e hoje surgiu um fato decisivo neste sentido. A evolução chegou a levar a humanidade aos umbrais de uma nova fase de desenvolvimento e força a entrar nela. Como aconteceu isso? O progresso da ciência levou à descoberta de armas bélicas de tal potência que não podem ser usadas sem provocar uma catástrofe universal. O fato é que